Oi, tudo bem? Nós estamos iniciando com essa imagem maravilhosa. Eu quero deixar você contemplar a natureza que Deus fez para mim e para você. E nós vamos, nesse momento, nós vamos falar algo importante também, que é a palavra de Deus. Nós contemplamos aí no início essa paisagem maravilhosa, que é o que Deus deixou para mim, deixou para você. Mas eu quero aproveitar e ler a palavra de Deus para você. Hoje nós estamos com essa Bíblia, né? Eu quero que você observe a palavra de Deus. E é uma versão muito interessante, a nova versão transformada, ok? Então hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no livro 1 Reis. Nós estamos com o propósito de ler a Bíblia toda em um ano. É um propósito nosso, todo ano a gente lê a Bíblia. E eu vou compartilhar com você, assim como outras pessoas também têm compartilhado, outros amigos, pastores, amigos, você que é cristão. Então me acompanhe aí, você, se puder, você vai deixar o seu like, você vai compartilhar, tá certo? Então nos ajude e vamos focar na palavra de Deus, tá certo? Então, 1 Reis, capítulo 22, o título dessa mensagem, Josafá e Acabe, ok? Então, durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Então, durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também? O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. No versículo 10, Micaías profetiza contra Acabe. Aí Deus começa a usar. E Deus também quer te usar. Não tenha medo de falar aquilo que Deus mandou você entregar. Entregue tudo sem medo, porque Deus garante a palavra que Ele colocou na sua boca. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante dele. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, os mensageiros que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Então nós não podemos compactuar com erro. Fica aqui a dica para mim e para você. Cuidado quando você fala mentira para se beneficiar. Então vamos continuar aqui, que Deus está falando comigo e com você que está assistindo esse vídeo. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar.
Quando Micaías chegou, o rei lhes perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade? Devemos ir ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Olha para você ver, Deus usando o profeta Micaías. O rei disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Viu o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-los. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaá, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponha este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou ao que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Agora o versículo 29 vai falar da morte de Acabe. A partir do versículo 29. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, levantaram seus exércitos para atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me conheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros da guerra: ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra das sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: estamos perdidos, voltemos para suas casas. Assim o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de marfim
e as cidades que construiu estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. A partir do versículo 41, vai falar do reinado de Josafá em Judá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos culturais dos santuários idólatras que restaram no templo de seu pai, Asa. Naquela época não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs Josafá: deixe que meus homens naveguem com seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. A partir do versículo 51, nós vamos falar do reinado de Acasias em Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá, em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Então essa é a palavra do Senhor para nós. Que o Deus, na sua infinita misericórdia, Ele venha nos instruir através da sua palavra, para que nós nunca venhamos ser enganados, para que nós nunca venhamos compactuar com o erro, nem fazer parte da idolatria. Tá certo? Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. Eu sou Edivaldo. Que você possa nos ajudar, dando o seu like, curtindo, compartilhando e comentando. Até o próximo vídeo. Falou? Fique com Deus. Que Deus continue te abençoando. Essa paisagem, isso aí tudo foi Deus que deixou para mim e para você. A natureza. Então, aproveite. Finalizo com essa natureza maravilhosa.